eu, de facto, talvez mais importante que estar na direção do ITQB, estou a dirigir a unidade de investigação de Greenit e Recursos para a Sustentabilidade, que aliás também deu origem ao laboratório colaborativo Inove Plant Protect, e é com imenso gosto que estou aqui, que aceitei o convite para moderar esta sessão. Queria começar por dizer que gostei imenso da intervenção da doutora Isabel Jonet e fiquei ainda mais contente de contribuir sempre que posso para os bancos alimentares, porque de facto é um trabalho extraordinário que vocês estão a fazer. Ora bom, neste painel de produção nós temos 3 pessoas que vão dar importantes contributos, que vão desde a produção das sementes à investigação em plantas para as melhorar, passando pela produção, e de facto, quando nós pensamos em alimentação, as plantas são a base do sustento, a base da nossa saúde, como já foi dito, e da nossa vitalidade. E, portanto, é vital conseguirmos ter plantas melhores, mais produtivas, mais nutritivas, mas, por outro lado, mais capazes de resistir às pragas e doenças e fatores climáticos adversos com que nos deparamos cada vez mais, e sempre com a preocupação de conseguir reduzir a pegada ecológica. Portanto, isto é um balanço extremamente difícil, é um desafio enorme, mas acresce ainda um outro esforço, que é nós temos em cada país, e em Portugal especificamente, que ser capazes de assegurar a nossa autonomia alimentar, ou pelo menos aumentar a nossa capacidade de autossustento, porque nós de facto ainda importamos uma grande quantidade de alimentos e de sementes, como vão ter a oportunidade de ver, do exterior. Portanto, eu acho que o painel que nós temos aqui hoje é um painel extremamente interessante. Temos 3 oradores, o Paulo Martinho, jovem agricultor, responsável pelo projeto Sementes Vivas, tem um mestrado pela Universidade de Wageningen, já venceu um prémio de melhor jovem agricultor em 2017, e esta empresa que ele criou, Sementes Vivas, é uma empresa de produção de sementes biológicas que também tem como objetivo a preservação de variedades tradicionais, portanto extremamente importante. Está sediada em Idenha Nova desde 2015, já tem cerca de 74 variedades, frutas e vegetais no seu portfólio e, portanto, vamos seguir com muito interesse a sua apresentação. Temos um segundo orador, o engenheiro João Coimbra, que está à frente da Quinta da Cholda, que é, digamos, uma produção familiar que arrancou em 1923 com o seu antepassado e que em 1990 entrou na sua 4ª geração, explorando atualmente milho, floresta e energia solar e, portanto, estão dedicados a apostar na sustentabilidade não só económica, mas também social e ambiental, num conceito de áreas de intensidade produtiva e áreas de conservação da fauna e flora selvagem. Portanto, é de facto um conceito que nós precisamos de expandir e do qual queremos ouvir pormenores e estratégias. E terminamos depois com a doutora Carlota Vaz Pato, é investigadora principal no ITQB Nova, doutorada pela Universidade de Wageningen, membro também da Unidade de Investigação do Greenit, e que lidera um grupo de genética e genómica de características complexas em plantas, portanto, virada para a investigação da melhoria da qualidade das plantas. Tem-se interessado em explorar o potencial do germoplasma vegetal nacional, subutilizado, como fonte de características reprodutivas de interesse, visando melhorar a cultura e aumentar a segurança alimentar e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas nacionais. E uma das suas paixões têm sido as leguminosas, o que em 2019 levou às funções de vice-presidente da Sociedade Internacional de Leguminosas, cargo que ainda desempenha. E com esta muito breve introdução, não quero roubar tempo aos oradores, portanto, começava por dar a palavra ao Paulo Martinho, que convidava a fazer então a apresentação da atividade que está a desenvolver com a sua empresa e dar-nos um pouco mais a conhecer sobre o trabalho e como é que arrancou tudo. E desde já obrigada por ter aceito.
Obrigado, Margarida Oliveira. Já agora também para agradecer o convite e a iniciativa. Ainda é pena estarmos aqui neste evento digital, era interessante estarmos todos reunidos, porque são temas muito importantes, não só importantes para o agora, mas também para o futuro. Pronto, cumprimentar também todas as pessoas deste debate e falando e relacionando sempre o tema com as sementes vivas, pronto, as sementes vivas cresceu e iniciou-se, realmente foi fundada, digamos, por alguns colegas meus e também por outros investidores, muito por esta necessidade de melhorar, preservar, conservar o que eram as variedades, seja variedades locais, seja variedades tradicionais, e acima de tudo por causa como falou e bem, da autonomia alimentar, da autossustentabilidade alimentar, porque a verdade é que em Portugal, e estamos a falar de Portugal, mas podíamos falar de outros países, principalmente países do sul da Europa, Portugal importa 90% das sementes. Isto quer dizer, se nós fechássemos as fronteiras, como foi quase o caso, mas se fechássemos mesmo as fronteiras ao nível de a parte alimentar e a parte de sementes, então não sei o que é que iria acontecer, porque mesmo que houvesse uma obrigação em que todas as pessoas e todos os agricultores cultivassem e produzissem para Portugal, não haveria sementes. Portanto, se não há sementes, não há alimentação. Isto foi uma dos principais causas, objetivos, digamos, da criação da Sementes Vivas. Para explicar também aqui um pouco todo o processo das Sementes Vivas, nós temos 5 anos, somos uma empresa muito recente. Temos toda a cadeia de valor, desde a parte de melhoramento, investigação, a parte de multiplicação, processamento, comercialização, embalamento, etc., marketing, etc. Portanto, como grande objetivo, e sim, de melhorar variedades, sejam variedades locais, sejam variedades tradicionais, sejam variedades que sempre foram adaptadas a condições, digamos, de condições convencional, da agricultura convencional, e havia muito debate de que, ok, a agricultura biológica não consegue alimentar a população, mas uma das razões também é porque todas as sementes e toda a agricultura foi sempre concentrada e sempre investigada e sempre estudada e sempre produzida naquele sistema de modo de produção convencional. Portanto, é normal que nós andamos há mais de 50 anos a desenvolver sementes com condições completamente diferentes às condições que é o modo de produção biológico, é normal que a rentabilidade, as produtividades sejam menores. E isto está a ser um trabalho das sementes vivas. Neste momento já contamos com mais de 38 pessoas, estamos no interior, como disse, na região de Idanha, mas temos produtores de norte a sul de Portugal, estamos também em Espanha e já começamos também em França e na Alemanha. Isto porque também começamos a comercializar para esses países. Não só, não era o nosso objetivo era sul da Europa, no entanto, pelos nossos investidores, que são todos da Suíça ou da Alemanha, mas também pela consciência das pessoas, etc., foi também muito fácil, digamos assim, conseguir entrar nesses mercados e conseguir também juntar agricultores que pudessem multiplicar sementes para nós. Portanto, agora falando um pouco do que é os sistemas produtivos versus sustentabilidade, eu acho que a palavra sustentabilidade está a ser, neste momento, tão usada e abusada que eu próprio já não sei o que é que quer dizer sustentabilidade, porque eu estive em Wageningen e na Universidade de Wageningen e todas as cadeiras falavam em sustentabilidade. A minha tese de mestrado foi sobre o sistema montado, que é, por si, talvez um dos sistemas mais sustentáveis, porque já dura há muitos anos, um dos sistemas mais sustentáveis. E mesmo estudando o sistema montado, apercebi-me, ou a conclusão foi, não pode ser intensificado, mas também não pode ser extensificado. E porquê? Porque o abandono faz com que o sistema montado desapareça. E, portanto,
A sustentabilidade, é importante perceber o que é a palavra sustentabilidade, e até acho que se calhar devia de ser quase haver uma definição própria sobre a palavra sustentabilidade. E fui ao dicionário antes de vir para este debate e ver o que era a palavra sustentabilidade, e dizia: sustentabilidade é um modelo de sistema que tem condições para se manter ou conservar ao longo da vida. Pronto. Sistemas produtivos, quando olhamos para o sistema atual na produção e o sistema, outros sistemas que estão a aparecer e que estão a ser desenvolvidos, como é o caso da agricultura biológica, acho que é um pouco por aí. Acho que não só temos que intensificar um pouco o que é a agricultura biológica, e temos que extensificar um pouco o que é a agricultura convencional, porque já percebemos que a agricultura convencional e a agricultura atual não é sustentável, porque senão não estávamos aqui a debater este tema. E a agricultura biológica, como sistema de produção, é sustentável para a população, para o crescimento da população, para o que temos atualmente? Eu não tenho dúvidas que o sistema de produção, de modo de produção biológico, é o futuro, e aí não tenho dúvidas nenhumas. Agora, é necessário mais investigação, é necessário mais conhecimento, é necessário ser mais mecanizada, talvez haver mais apoios. Sim, não tenho dúvidas disto. E, se olharmos um pouco para a cadeia de valor toda da parte alimentar, é lógico que a agricultura biológica não vai conseguir alimentar a população toda, porque é lógico que se temos um desperdício de um terço daquilo que produzimos, se cadeias de retalho proíbem qualquer produto que não seja uniforme, que não seja homogéneo, se continuamos com esta distribuição global, é lógico que é difícil a agricultura biológica ou a agricultura local, ou seja o que for, vai ser difícil, se não impossível, alimentar a população mundial. Olhando aqui neste tema para as sementes vivas, nós muitas vezes o que tentamos fazer é, olhando para os nossos agricultores, tentar perguntar, ok, eles realmente desperdiçam quase 30% a 40% da sua produção. Portanto, estes 30% a 40% muitas vezes ou por falta de mercado, ou por os produtos não estarem uniformes, ou por não serem homogéneos, ou por, tendo em conta as novas alterações climáticas, etc., não estarem próprios para o mercado. As sementes vivas, o que é que está a fazer neste momento? Nós só trabalhamos com sementes de polinização aberta neste momento, temos um longo tempo, um longo prazo para fazer melhoria constante das variedades que nós temos em portfólio, e isso significa o quê? Significa, mais uma vez, um pouco de desperdício alimentar, porque nós, todos os anos, nós temos que melhorar as nossas sementes de base, e depois temos que multiplicar essas sementes de base, e o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é adaptá-las às condições onde estão a ser produzidas, e melhorar retirando os off-types, portanto, retirando sempre o que não é uniforme e não é homogéneo. Portanto, enquanto este trabalho de investigação, de conhecimento não der frutos, não é? Vai ser sempre difícil, digamos, termos uma agricultura sustentável. E em termos só em pontos de conclusão, é lógico que não é um processo fácil, não existe neste momento uma solução fácil, mas sim uma solução em toda a cadeia alimentar, não só na produção, mas também na distribuição, como também no consumidor, e principalmente o consumidor, que tem que ter a consciencialização de que, quando vai a um supermercado, está preparado também para comer, digamos, uma fruta feia, porque senão vamos continuar a ter desperdício alimentar e a produção não vai conseguir abastecer o consumo pronto, que existe. Obrigadíssima, Paulo. Espero já voltar depois com questões. Vou já dar a palavra, para não perdermos tempo, ao engenheiro João Coimbra,
e pedir-lhe então para nos dar a sua visão sobre a sua atividade e as melhorias que conseguiu introduzir com muito sucesso. Obrigada. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho sempre importante estar um agricultor no meio de uma mesa destas, que vai até à alimentação final, e começava por pedir, se calhar vamos introduzir aqui uma ideia que não estava prevista aquilo que eu tinha para dizer. Aquilo que o Paulo disse mesmo agora é exatamente o problema que temos. Há aqui um desfazamento entre esta ideia do que é a agricultura biológica e o que é a agricultura convencional, que penso que todos temos que perceber que não faz sentido nenhum esta distinção. Temos aqui, com estes argumentos dos anos 80, quando nasceu estas ideias, estes conceitos, e isto está completamente errado, porque já se percebeu que nem a agricultura intensiva consegue manter-se, nem a agricultura biológica pode alimentar as pessoas. Estamos aqui com um problema gravíssimo e depois todo o resto são fantasias, e eu vejo imensas fantasias e fico fascinado com as fantasias que as pessoas normalmente têm à volta destes problemas e pronto, como agricultor e como consumidor tento gerir o melhor possível. O que é que se passa hoje em dia? Nós estamos a perceber que nem com a intensificação que temos agora vamos alimentar o mundo. O Nuno Russo disse muito bem, a Europa está-se a suicidar completamente, mas em curto prazo. O problema é a aceleração com que ela se está a querer suicidar. Portanto, vai acabar com os seus produtores, e eu acho que isso é uma opção. Nós, cada vez que temos dinheiro, podemos optar por ir, é como nós quando trocamos de um supermercado ou vamos para a agricultura biológica, se tivermos dinheiro, estamos sempre capazes disso. E se houver dinheiro, eu acho ótimo, eu como consumidor também gostava imenso de ter outro tipo de possibilidades. Agora, este território todo da União Europeia, ficar sem agricultura também é complicado. Depois a ideia de que serão pequenos agricultores que irão estar nas montanhas a fazer alimentos para toda a gente, é completamente evidente já que isso não faz sentido nenhum, porque a maioria destas agriculturas são menos intensivas e muito melhores para o ambiente, mas não produzem, ou produzem alimentos em muito poucas quantidades. E, portanto, eu penso que aqui o conceito, e se acharem que isto faz sentido, eu convido-os a vir visitar a nossa exploração, que é uma exploração intensiva, uma exploração de grande dimensão ao nível português, mas é uma pequena exploração em termos de cereais. Nós produzimos cereais, portanto, nós fornecemos o país durante 2 a 3 dias por ano, de todo o cereal que é necessário, e nós chegamos ao fim de um mês e meio, e já não temos mais cereal português. Em termos de cereais para fazer pão, estamos com 6% de autoabastecimento. Isto, portanto, é perto do zero, é zero, para 6% é zero. No milho, que é o nosso caso, já chegamos aos 25%, 30%, mas mesmo assim tivemos por passar agora por um período, agora no verão, que não havia cereais importados. Depois há uma ideia de que é só fácil importar, os preços estão baratos, pede-se um barco e chega um barco em 15 dias, 3 semanas. Ia acontecer este verão que o barco não existiu, não havia cereal, porque não sei se alguém se apercebeu, os chineses e todo o sudoeste asiático está a importar massivamente toda a comida disponível. E não querem saber se é biológica ou não biológica, eles querem comida. E melhor ainda, este ano estão a importar os produtos químicos que nós usamos, os famigerados produtos químicos, e, portanto, quem gosta de agricultura sem produtos químicos, provavelmente iremos entrar numa fase que irá acontecer, que é desaparecerem a maioria dos produtos que estamos disponíveis. Porquê? Porque eles não são feitos na Europa, e grande parte deles são feitos também na Ásia, alguns nos Estados Unidos, etc. A Europa também não produz os seus produtos e, portanto, nós estamos em vias de rapidamente ficar todos em agricultura biológica. O problema é que a agricultura biológica também usa produtos, alguns químicos, outros biológicos, e também estão a desaparecer. E, portanto, estamos aqui com um problema que eu penso que as pessoas ainda não se aperceberam, que é o acesso à alimentação já não tem a ver com qualidade, com destruição do ambiente, com o planeta, etc. Vai desaparecer a produtividade destas nossas zonas, na grande parte das nossas zonas. E a Europa, com esta estratégia, que é uma estratégia que eu alinho, eu como agricultor estou a tentar, e, portanto, era isto que eu vinha falar, mas comecei-me aqui a entusiasmar com esta conversa que estava a ouvir e perceber que o grande problema é que as pessoas acham que vão ter comida sempre para escolher. Sempre que entrarem num supermercado, haverá lá comida. E penso que a Isabel Joné disse, e com verdade, não há hipótese. Portanto, se nós continuarmos neste caminho, nós temos agricultores como eu, estamos a ser comprados e alugados por fundos turcos, fundos da Arábia Saudita, fundos brasileiros. Isto é uma realidade, se calhar não chega às cidades, mas chega, eu como agricultor, eu tenho 10 irmãos e são os meus acionistas, que eu tenho que dar rendimento, e esse rendimento vem do rendimento que eu tiver. Quando há bocado a colega que falava dizia que os poucos agricultores que recebem as ajudas não faz sentido, eu também acho que não.
Isto não devia de haver ajudas nenhumas, que os preços deviam ser muito mais altos, os consumidores tinham capacidade de pagar os preços muito mais altos e não havia ajudas nenhumas. E quem fosse mais competitivo conseguia fornecer o mercado. Mas isso não é assim. A Europa insiste em apoiar os seus agricultores com apoios para ficarmos dependentes do Estado, dependentes de todas as decisões que alguém quer decidir o que é que eu produzo ou o que eu não produzo, e isto é terrível, porque isto vai dar origem a não haver alimentos, nem para aqueles que não conseguem receber ajudas, nem para aqueles que recebem ajudas, porque não somos competitivos. Mas pronto, eu só queria deixar aqui este exemplo, e o desafio que eu proponho é acabar com o conceito entre a agricultura convencional e biológica. Temos que ir para uma agricultura ecoeficiente, que é aquilo que eu tento fazer há muitos anos. E o que é uma agricultura ecoeficiente? É uma agricultura que agarra em algumas tecnologias, até da agricultura biológica, agarra em algumas tecnologias da agricultura convencional e faz uma coisa que hoje é novo e que não existia nos anos 80, não se sabia, que é uma chamada agricultura de precisão. E essa sim é a agricultura que interessa a todos. É uma agricultura que interessa quem faz produção biológica, quem faz convencional. Porquê? Porque usa os produtos, na maior parte das vezes, só quando é preciso. Eu, por exemplo, estou a caminhar para não precisar, e eu não tenho nada com a agricultura biológica, porque até acredito que não conseguiria nunca introduzir os conceitos, porque o sistema é tão fechado e proíbe os agricultores de usar tantas ferramentas que eu acabaria por deixar de fazer agricultura. Mas o que nós tentamos fazer é a chamada ecoeficiência. O que é a ecoeficiência? E para isso precisa de muita investigação, porque é tudo novo. Através da digitalização de todo o processo produtivo e todo o processo de tomada de decisão, nós o que fazemos é aplicamos os produtos só em condições muito excepcionais. Nós vamos a caminhar para não usar inseticidas, mas eu tenho os meus inseticidas na prateleira para quando for preciso. No dia que me proibirem de usar este inseticida, se eu, com as alterações climáticas, cada ano é diferente, se eu não tiver essa ferramenta na prateleira do meu armazém, eu não tenho hipótese, porque num dia que pode haver uma praga que me apanha a seara toda, em 3 dias eu fico sem nada. Se eu tiver uma organização que possa utilizar algumas ferramentas, muito bem. Mas, com a tal ecoeficiência que nós tentamos, é reduzir ao máximo todas as aplicações de agroquímicos. E isso é possível. Isso consegue-se, mas para isso é preciso investimento, é preciso muita investigação, é isso que estamos a fazer, temos muitas universidades connosco, e o que é que estamos a tentar fazer? Com que a natureza que existe à nossa volta, nos nossos territórios, nos ajude a ter este desidrato. E o que é a nossa ideia? É intensificar nas zonas produtivas, onde detectamos que era onde se produzia mais, percebemos que todos os anos tinham melhores produções que noutras zonas, portanto, melhores produções que a média, e tudo o que investimos nessas zonas. Nós não investimos em todo o território. E para isso, como são as zonas que produzem mais, mas produzem muito acima da média europeia e mundial, nós temos zonas que produzimos muito bem, mas não são todas. E isso é o problema do país, é que tem poucas zonas muito boas. E nas outras zonas que produzem abaixo da média, nós abandonamos a produtividade. E estão hoje zonas de conservação. São hoje onde a economia vive da prestação de serviços ambientais. Portanto, estamos a tratar desses territórios para eles serem mais resilientes, estamos a introduzir espécies que foram perdidas nos últimos 50 anos de agricultura mais intensiva e que não tinham estes cuidados. E, portanto, com essa, e eu tenho a sorte de estar nas melhores terras do país, no Val do Tejo, portanto não estou na zona do monte, neste caso que estou a falar, neste processo, porque nós também somos produtores florestais noutras regiões. E, portanto, aquilo que se consegue em zonas altamente produtivas, se conseguirmos também ter nessas zonas de conservação, zonas onde há uma interrupção das áreas mais produtivas, eu acho que tenho o melhor dos dois mundos. Portanto, a ideia, e nós estamos a tentar acertar com o ritmo deste desafio do prado ao prato, sabendo que é praticamente impossível na maioria dos agricultores consegui-lo, mas nós estamos a tentar fazer estratégias para identificar o que é que podemos. Por isso produzimos a nossa própria energia, por isso temos as nossas capacidade digital, hoje todas as decisões são tomadas por computadores e, portanto, não é a cabeça do agricultor que decide que hoje vou aplicar este produto ou aquele, mas como dizia o Paulo Martinho, eu não tenho sementes portuguesas para utilizar e, portanto, realmente eu preciso imenso dessa investigação. Eu preciso de sementes mais adaptadas a este tipo de agricultura. Isso não tenho. Portanto, lá vou eu ter que comprar as sementes dos grandes grupos multinacionais, que toda a gente ameaça que são a morte do mundo. Mas se não fossem esses grupos, eu não conseguia produzir 18 e 20 toneladas por hectare. Portanto, não podia conservar algumas áreas onde não produzisse. Portanto, nós não podemos prescindir de ninguém. Tanto as multinacionais como os pequenos agricultores
Portanto, depois também na nossa região o que fazemos é juntar os agricultores. Porque diz-se sempre que a agricultura digital não é para pequenos produtores. Não é verdade. É exatamente nesse conjunto de pequenos produtores que nós estamos a executar já a grande tecnologia que é feita em conjunto. Hoje, um satélite, quando passa para pequenos e passa para grandes. E, portanto, essa informação é hoje tomada para todos e é apoiado os agricultores, e esses, sim, conseguem, a partir destes apoios a esta decisão, produzir esses alimentos em quantidade, porque nós temos mesmo que aumentar a quantidade, porque morremos todos à fome se assim o não fizermos. E por isso, eu desafiava alguma possibilidade que queiram, alguma curiosidade, se poderá ser possível estes dois mundos juntarem-se. É o mundo da conservação. Sabemos que precisamos mais espécies, nós temos um levantamento e monitorização de toda a fauna e flora da nossa exploração e, portanto, nos últimos 20 anos estamos a conseguir recuperar espécies, estamos a plantar espécies, estamos a promover aves, insetos, batráquios, répteis, que esses próprios nos vão ajudar a produzir com menos fatores de produção. Estamos a mudar os adubos de origem de síntese para adubos orgânicos, aproveitando os estrumes das aves e dos animais. E por isso, agora não precisamos é de alguma... É não nos tirarem o tapete. É isso que, quando a Europa diz, se não atingirmos 25% da agricultura biológica, não chegamos lá. Nós decidimos que é muito mais importante apoiar 25% da agricultura digital. E isso é que era um grande desígnio para a Europa, que todos os agricultores tivessem capacidade de fornecer estas ferramentas e de terem uma agricultura de conservação, uma agricultura de produção e uma agricultura com rastreabilidade. Porque quando eu tenho uma agricultura biológica ou uma agricultura de outro, que eu não tenho qualquer rastreabilidade, não sei o que é que o agricultor fez, pode-se pôr um polícia até cada agricultor, mas não vai ser possível porque somos muito poucos. Cada vez somos menos. E como eu vos disse, provavelmente iremos ficar com meia dúzia de fundos de investimento da Arábia Saudita ou turcos ou qualquer coisa. Portanto, aqueles agricultores que ainda vão sobreviver, se não forem por este caminho, também vão ficar cá há pouco tempo. Eu queria pedir desculpa para algum entusiasmo, mas pronto, quando se fala em alimentação, custa-me fica imenso sempre passar assim. a palavra às pessoas, porque eu acho que todas as vossas intervenções são espetaculares. Vou já passar para a Carlota e pedindo para ser sucinta, para ver se damos tempo depois para responder a questões da audiência. Ok, muito obrigada, Margarida. Eu vou tentar ser sucinta. De qualquer maneira, queria agradecer primeiro o convite que me foi feito para estar aqui e dizer que é uma honra estar neste painel com o João e com o Paulo, e acho que é extremamente interessante poder juntar uma visão dos investigadores que trabalham um pouco para ajudar os agricultores e ter agricultores e produtores aqui neste painel. Portanto, acho que foi uma excelente escolha e agradeço por isso. Eu gostaria de trazer, pronto, já muito foi dito aqui sobre a produção, o melhoramento, as variedades tradicionais, e eu gostaria de trazer também para este debate um bocadinho, uma atividade um bocadinho mais a montante da produção e até do melhoramento, que será o desenvolvimento de ferramentas que podem ajudar a que o melhoramento de determinadas características que são mais complexas se torne mais eficiente, e isto de forma a podermos ter variedades no mercado que são mais interessantes, quer para o agricultor, quer para o processador e quer para o consumidor. Uma vez que estamos a falar do Dia Mundial da Alimentação, eu gostaria de me focar também nas características que influenciam a escolha dos consumidores. No fim de contas, acabam também por gerir um pouco toda esta cadeia de valor. E estas características normalmente são complexas e, portanto, são difíceis de selecionar a nível de melhoramento, porque estamos a falar, por exemplo, da composição química, da composição nutricional, do valor nutricional destas variedades ou até da sua qualidade organolética, aquelas características que estão mais ligadas ao sabor e aos aromas. E quando há um melhorador a fazer melhoramento para estas são características que são muito difíceis de melhorar porque não se vêem, portanto, têm que ser medidas à partida. E para isso implica ter métodos que permitam, de uma maneira fácil, barata e rápida, a seleção feita entre as variedades, entre as plantas que temos, selecionar aquelas que são mais interessantes. Pronto, de uma forma muito simples. Os melhoradores trabalham com muitas plantas ao mesmo tempo, normalmente, portanto tem que ter diversidade, essa é a base de todo o avanço, o progresso, e têm que ter métodos que possam avaliar bem as características que temos. Portanto, tendo tudo isto por base, e também queria ressalvar aqui uma coisa muito importante, quando falamos de qualidade nutricional nas plantas, não nos podemos esquecer que estas características estão intrinsecamente relacionadas com outras características super importantes para a produção,
que será a resistência a pragas e doenças e até a resistência ou a tolerância a stresses ambientais, como por exemplo a falta de água. Isto tudo porque os metabolitos, que de alguma maneira, os compostos das plantas, que de alguma maneira contribuem para esse maior valor nutritivo, também influenciam depois a resistência destas plantas a stresses. Portanto, eu acho que é importante aqui nós vermos que o melhoramento das plantas tem que ser feito de uma forma cada vez mais integrada, porque temos que responder não só aos objetivos do agricultor, que tem que ter variedades que produzam e que sejam tolerantes, cada vez mais tolerantes e mais resistentes, e portanto que impliquem uma menor aplicação de fatores de produção, portanto sejam mais sustentáveis na sua produção, mas também temos que responder à mudança da consciência dos nossos consumidores e dos nossos processadores, que necessitam plantas ou ingredientes que sejam mais nutritivos e que respondam às mudanças das dietas, por assim dizer. No meu laboratório, no ITQB, nós trabalhamos no desenvolvimento destas ferramentas. Não somos propriamente melhoradores, mas tentamos ajudar a desenvolver ferramentas que permitem depois tornar o melhoramento mais eficiente. E como temos em vista, ou no nosso foco, todas estas características, aquelas ferramentas que desenvolvemos são interessantes para qualquer tipo de melhorador. Ou seja, quer estamos a falar de um melhorador que se dedica a fazer a fazer variedades para uma agricultura biológica, mas também para uma agricultura que, do ponto de vista de produção, seja mais sustentável e que necessite variedades mais tolerantes ou mais resistentes e que limita a introdução ou a aplicação de fatores de produção. Quais são as ferramentas que nós utilizamos? Neste caso, nós desenvolvemos marcadores moleculares que estão associados a estas características, ou seja, no fim de contas, tentamos identificar quais são os genes que controlam estas características na planta, e isto permite depois ao melhorador utilizar esta informação genética para, de uma forma muito mais eficiente e barata, fazer um screening, uma fenotipagem das suas plantas e selecionar aquelas que têm os genes que vão contribuir, aos alelos que vão contribuir para que as plantas sejam mais nutritivas, mais resistentes a uma determinada doença e por aí fora. Por outro lado, também desenvolvemos ou tentamos melhorar os modelos de previsão para equipamentos do tipo de espectroscopia, como por exemplo os equipamentos de NIR, de infravermelhos, como é que se diz em português? NIR próximos, infravermelho próximo. Pronto, isto são equipamentos que normalmente os melhoradores utilizam porque são muito eficientes do ponto de vista muito rápidos no tempo em que são utilizados e não precisam de processamento da amostra. Portanto, eles podem pôr as suas sementes neste equipamento e ficam, por exemplo, a saber a composição química das suas sementes e poder selecionar, por exemplo, aquelas que têm um maior teor de proteína. Isto é só um exemplo muito, muito rápido. Para o desenvolvimento destes equipamentos e destes modelos e destes marcadores moleculares, nós optamos por trabalhar com as variedades tradicionais de interesse nacional. Trabalhamos com alguns cereais e agora ultimamente mais com leguminosas. Isto porquê? Porque nos demos conta que existe para algumas espécies em Portugal uma variabilidade enorme, fruto do trabalho de seleção durante muitíssimos anos dos nossos agricultores, de variedades que acabaram por se tornar, por serem adaptadas a determinadas regiões, e isso levou a que desenvolvessem determinadas resistências, por exemplo, ou tolerâncias a fatores ambientais, e por outro lado, adaptadas a determinados usos culinários. Portanto, nós trabalhamos mais com plantas para a alimentação humana, por assim dizer. E, portanto, também tem estas características da qualidade da nutrição e da qualidade organolética que são importantes para o desenvolvimento de novas variedades. Assim, o nosso trabalho, por um lado, permite o desenvolvimento das ferramentas, mas também valorizar as variedades tradicionais, porque as estamos a caracterizar com mais detalhe e depois também, claro, as pessoas ficam a saber o porquê desta variedade ser interessante como uma fonte de uma determinada característica a melhorar nas variedades nacionais. Gostaria só de chamar também um aspecto importante do trabalho que tentamos fazer. Como vocês veem, nós trabalhamos com diferentes características que podem ser interessantes, quer para os agricultores, quer para os processadores, quer para os consumidores. E, portanto, tentamos que a nossa investigação, como estamos um bocadinho montando tudo isto, temos que ter o feedback de todos estes intervenientes e tentamos que a nossa investigação seja uma investigação participativa. Portanto, contamos com a colaboração de agricultores, e mais recentemente também de processadores e consumidores, na caracterização dos materiais com que trabalhamos. Isto é super importante porque, no fim de contas, estamos a
dar resposta às preocupações destes diferentes utilizadores finais. E isto é a melhor forma de sabermos que o trabalho que estamos a fazer vai ser utilizado pelos utilizadores finais e vai ter um papel ou vai ajudar a resolver os problemas que estas pessoas enfrentam. Portanto, não somos só nós os investigadores que estamos a fazer este trabalho, mas trabalhamos em conjunto, tentamos trabalhar em conjunto com diferentes utilizadores finais do nosso trabalho. Só para finalizar, e prometo que vou ser breve, gostaria só de salientar o papel que as leguminosas tradicionais, e termino já, Margarida, que as leguminosas tradicionais que têm vindo a ser produzidas em zonas mais marginais podem representar numa dieta mais sustentável ou numa produção mais sustentável. As leguminosas, como vocês sabem, são ricas e isso acredito que vai ser depois mais debatido pelos painéis que vêm a seguir e, portanto, acho que é uma boa ligação para os seguintes painéis. São ricas em proteína e fibra e outros compostos que são benéficos para a saúde, mas, por outro lado, são também baratas. Isto é fundamental, se nós queremos dar alimentos de qualidade a todos os consumidores. São baratas, são acessíveis a toda a gente, ou pelo menos a muita gente, em princípio na Europa, a todos, podemos assim dizer. São super ecológicas. Isto porque, por um lado, como vocês já sabem, fixam o azoto atmosférico através da simbiose com bactérias, mas também são muito versáteis na introdução em sistemas de rotação ou até da policultura, o intercropping com outras espécies, o que permite ter benefícios para as culturas companheiras, por assim dizer. E, portanto, contribuem, no fim de contas, para a redução da aplicação dos fatores de produção, que eu acho que é o que todos os agricultores querem. Qualquer tipo de agricultor, de agricultura biológica, de agricultura menos biológica ou mais convencional, o que eles querem é conseguir produzir com menos aplicação de fatores de produção, porque isto é mais económico para eles e também todos eles têm consciência ecológica. Não podemos, eu acho que é um erro dizermos que os nossos agricultores estão-se nas tintas para a ecologia, porque na verdade temos aqui ótimos exemplos e esta má imagem que muitas vezes é transmitida dos nossos produtores é algo que não, de maneira nenhuma, pode ser generalizado. Pronto, e acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer a este debate também. Obrigada. Eu de facto não tenho capacidade para cortar a palavra às pessoas, porque, entre outras coisas, o que estão a dizer é extremamente interessante, é importante, mas temos um problema de já não podemos fazer uma roda de perguntas ou de respostas. Portanto, eu vou tentar fazer aqui um apanhado em conclusões. E eu diria que o que é mais importante talvez focar é que, por um lado, temos que o mais possível adquirir sustentabilidade de produção para termos capacidade de alimentar a nossa população, mesmo que nos fechem as fronteiras e não possa vir alimento de fora. Portanto, termos capacidade de produzir as nossas sementes é vital. Eu diria que temos que combinar todas as metodologias que temos disponíveis para melhorar as nossas plantas, melhorar a nossa produção e reduzir a pegada ecológica. Temos que aprender com o colega do lado que adotou medidas já que podemos considerar que aumentam a sustentabilidade de produção e a sustentabilidade ambiental. E não podemos, e eu concordo inteiramente que não devemos catalogar os sistemas de produção de acordo com palavras que atraem mais apoios financeiros do que outras, porque isso de facto é uma forma de comprometer a nossa sobrevivência como produtores, como agricultores, como distribuidores, como consumidores. E, portanto, é preciso termos uma visão muito abrangente e muito crítica e muito participativa para melhorar o sistema de produção. Eu vou só dar uma resposta a uma questão que foi já colocada antes do painel começar e que foi agora repetida, sobre a potencial contribuição das atividades
Alan Savori sobre gestão holística para ajudar a reverter as alterações climáticas, apenas para dizer que não nos garante um sistema de produção e é muito discutível aquilo que se consegue pela atividade descrita por este senhor relativamente a melhorias de facto na qualidade da produção.